E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com dois artigos que saíram. O primeiro que eu estou mostrando aqui para vocês saiu na Nature, na parte da Nature Reviews em Immunology. E esse artigo, assim como o outro saiu na PLOS, né? Os dois são, então, publicados em periódicos de forte impacto, como vocês podem ver. E o primeiro saiu em maio, que é esse aqui. E esse artigo, ele coloca a seguinte questão: a co-infecção por eumintos irá modula a severidade da Covid-19 em regiões endêmicas? Essa é a pergunta. Então, por que eles estão falando de co-infecção por eumintos? Eles estão falando de verminoses. Estão falando de regiões do mundo onde as verminoses são endêmicas. E qual seria, no caso, o papel das verminoses na Covid-19? Porque existem já uma série de evidências acerca de co-infecções de vermes, principalmente, e como que co-infecções ou como verminoses, o que elas provocam no organismo e as alterações que provocam no sistema imunológico. Então, estou colocando no card para vocês um vídeo que eu fiz, ou talvez mais alguns outros, sobre a terapia eumíntica, que é uma terapia a qual eu me submeto há 8 anos. E nessa terapia eu faço uma infestação leve e controlada de Necator americanus, que é um nematóide, um tipo de verme. E essa infestação leve, já existem uma série de estudos em terapia eumíntica mesmo, uma série de evidências. Não estou falando que as evidências são conclusivas, nem nada nesse nível, mas é uma terapia de nível experimental e que eu importo, porque no Brasil a gente não tem como ter acesso a isso. Mas a terapia eumíntica, ela é uma terapia relacionada a tentar provocar a modulação do sistema imunológico. E essa modulação, ela opera de que maneira? Para poder falar de um modo bem simples aqui para vocês. Um verme, para poder conviver com o seu hospedeiro, ele tem que provocar uma imunodepressão. Só que não é uma imunodepressão como a de um corticoide, que você vai lá, toma o corticoide e ele somente imunodeprime. O verme, ele imunomodula. Ele faz uma imunomodulação. Ele vai calibrando o sistema imunológico de quem tem problema com inflamação crônica, de quem tem problemas de um sistema imunológico que está mais agressivo, provocando atopias, as alergias, provocando doenças autoimunes, intolerâncias alimentares. Então, esse universo da inflamação crônica, de um sistema imunológico mais agressivo, provocando doenças inflamatórias crônicas, e nós temos vários exemplos delas, existem inúmeras, e essas doenças, inclusive, há estudos de correlação mostrando que sua incidência cresceu nos países industrializados nos últimos 40 anos. Então, há um crescimento em regiões mais industrializadas, mais urbanizadas, de doenças inflamatórias crônicas. E as regiões mais pobres, mais rurais, menos urbanizadas, não têm esse crescimento dessas doenças. E é por isso que eu faço, porque eu tive um pouco sintomas de doenças inflamatórias crônicas e foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Inclusive, vou postar um link para vocês também com a entrevista que eu dei para a Folha de São Paulo, uma matéria sobre transplante fecal, na verdade, em que eu também fui um dos entrevistados para falar da terapia eumíntica, que é a terapia a qual eu me submeto. Eu sou praticamente a única pessoa no Brasil que se submete a essa terapia. Só que o que ocorre? Esse artigo aqui da Nature, ele coloca algumas evidências de que as respostas imunológicas de quem tem verminose são respostas que podem agravar ou até agravar um quadro de Covid-19, segundo as evidências já disponíveis. Então, essas respostas, ele traz alguma coisa da literatura e fala de algumas citocinas que são liberadas. E quais são? As citocinas são aquelas substâncias que as células liberam, as células de defesa liberam para poder atacar algum invasor. Basicamente isso. Então, eles citam aqui uma série de citocinas
e argumentam que verminoses talvez pudessem até agravar um quadro de Covid-19. Só que aí fica aquela questão, né? Se as verminoses podem até agravar um quadro de Covid-19, por que ainda se persiste um cenário epidemiológico no qual os países que têm verminoses mais endêmicas ainda não têm um quadro, aparentemente um quadro muito grave de disseminação da Covid-19. Por que isso está ocorrendo? Porque uma série de países ainda com recursos sanitários muito escassos ainda não estão sofrendo tão intensamente, ou aparentemente não estão sofrendo tão intensamente com a Covid-19. E já estamos em agosto, a epidemia se iniciou em dezembro lá na China. E o que está ocorrendo? Claro que há outras hipóteses, a hipótese em relação à subnotificação, já que poucos testes, subnotificação, regiões pobres, rurais, com menos densidade populacional, menos fluxo de pessoas indo para esses lugares, são lugares com menos rotas de comércio e concentração de comércio em termos globalizados. Então tem aí uma série de hipóteses para se afirmar ou se alegar que a Covid não está ainda em uma situação muito alarmante nesses países devido a esses fatores. Porém, a questão dos testes, alguns argumentam que temos que observar mais os testes em relação aos mortos e não em relação à população, porque aí não tem como mesmo, né? Então, um país como Bélgica, por exemplo, fica parecendo que teve muito mais casos do que outros que testaram menos, por exemplo, tá? Então não é a questão de número de casos, mas de número de mortos, onde geralmente se testa cada pessoa que foi a óbito. Mas por que essas regiões não estão tendo colapso funerário? Por que, por exemplo? Por que os corpos não estão se empilhando nas ruas? Se estão ocorrendo mortes a mais devido à Covid-19, se a epidemia chegou nesses lugares de forma intensa, como chegou em qualquer outro lugar do mundo, e está ocorrendo subnotificação, por que não existe colapso funerário? É a primeira questão. Porque onde chegou houve sempre esse risco de colapso funerário. Então, até em Nova York houve esse risco, e no Equador nós vimos como foi o colapso funerário, que foi aquele drama, aquela tragédia, com corpos de fato que começam a se empilhar nas ruas. Então por que essas imagens não estão chegando, essas notícias não estão chegando? É uma questão. Bom, e a hipótese também, juntamente com essas outras hipóteses talvez, mas a hipótese que também tem que ser, a variável que também tem que ser colocada nesse quadro de epidemia para esses países com maior incidência de verminose, que são endêmicos para isso, é a hipótese de que talvez as verminoses estejam, na verdade, modulando o sistema imunológico de modo a dificultar o agravamento ou a aquisição da Covid-19 nas pessoas que têm verminose. Então, as verminoses poderiam ser, então, no caso, um fator protetivo. O artigo aqui da Nature coloca ele enuncia uma série de citocinas, ele enumera uma série de citocinas e alega o quê? Alega que essas citocinas que estão mais presentes nas verminoses também estão mais presentes na Covid-19, logo as verminoses poderiam agravar o quadro e teria que se pensar muito urgentemente ou talvez testar o mais urgentemente possível para saber o que está ocorrendo, testar essa hipótese, porque se houver a possibilidade de agravamento do quadro, tem que agir rapidamente para intensificar todas as políticas de vermífugos mesmo, de fazer a higienização, fazer no caso aí, a esterilização da população via antibióticos, via vermífugos, para diminuir as verminoses e proteger mais a população. Contudo, um artigo que saiu, então esse saiu em maio, saiu um artigo na PLOS, vamos para esse artigo que saiu na PLOS, Neglected Tropical Diseases, ele é um artigo em resposta
aquele artigo da Nature, e ele já saiu, parece que agora em julho ou agora mesmo em agosto. Não estou encontrando agora aqui a data, né? Mas ele saiu em resposta. E a resposta dele traz já no título como uma hipótese alternativa e já menciona o artigo da Nature e coloca aqui a perspectiva contrária, de que existem evidências do contrário, de que existem evidências de que as verminoses, segundo a liberação de citocinas que eles enumeram aqui, podem ser, na verdade, protetivas e não um fator de risco para a Covid-19, o agravamento de um quadro de Covid-19. Tá? Então, eles acreditam, contudo, que qualquer interação de uma infecção de eumintos e uma severidade da Covid-19 não necessariamente seria negativa e existem evidências teóricas e empíricas que sugerem que eumintos podem, na verdade, ter um efeito mitigante na severidade na Covid-19, no caso, na Covid-19. Aí eles vão falar de que um dos claros preditores para a severidade da Covid-19 que emergiram durante a pandemia são a presença de obesidade, síndrome metabólica ou diabetes tipo 2 em pacientes que contraíram o vírus. Essas condições estão associadas com a segunda semana da tempestade de citocina, que geralmente resulta em necessidade de ventilação mecânica e em aumento de mortalidade, inclusive em pacientes jovens. Então, essas doenças metabólicas se caracterizaram por inflamação com aumento de citocinas pró-inflamatórias, muitas das quais estão implicadas na severidade da Covid-19. Ele enuncia todas as citocinas aqui, tá? E ele coloca que também existe a questão da linfopenia e da eosinopenia, eosinófilos, no caso, a menos, em pouca quantidade, que estão mais associadas com a severidade da Covid-19. Ele coloca esse tipo de evidência e, no caso, as verminosas, elas têm eosinofilia. É difícil esse nome, né, gente? Eosinofilia. Então, tem um excesso de eosinófilos nas verminoses, que é o contrário do que ocorre com as citocinas pró-inflamatórias aqui na Covid-19. E o eosinófilo, ele é um devorador de vírus. Tem um outro artigo que eu vou postar aí para vocês também, mas não é em periódico de forte impacto, e que coloca que existe aí talvez uma explicação também via eosinófilo, porque quem tem verminose geralmente vai ter muito eosinófilo, vai ter eosinofilia, e eosinófilos são firmes combatentes para vírus. Bom, e os estudos epidemiológicos da última década têm reportado consistentemente uma relação inversa entre a infecção crônica por eumintos e a presença de síndrome metabólica, diabetes tipo 2, particularmente em sociedades onde essas condições são prevalentes. E alguns relatos mais recentes têm mostrado redução de citocinas pró-inflamatórias nas verminoses. Então, ele mostra aqui a redução de quais citocinas ocorrem. E uma reversão parcial desse efeito, seguindo o tratamento de uma infecção por vermes, ou seja, quando se toma um vermífugo, quando se esteriliza. Em adição, as infecções crônicas por eumintos estão associadas ao aumento de células TREG, M2, macrófagos e eosinófilos, como eu falei para vocês. Então,
o que se... aqui ficou difícil eu traduzir para vocês de cara, tá, gente? Eu teria que pegar o texto com calma, não consegui botar no Google Tradutor aqui para vocês. Mas, então ele finaliza essa frase colocando o quê? Que uma infecção por eumintos pré-existente poderia, na verdade, resultar, então, num reduzido risco de Covid-19 severa. Bom, eu quero só fechar aqui com o último, tá? O último trecho desse artigo. Se eu for ler inteiro com vocês, não vai dar certo, vai ficar muito longo esse vídeo e vocês vão se desanimar. Mas estamos aqui, ó. Ele está dizendo que essa hipótese precisa ser testada. Contudo, é difícil de testar essa hipótese. É difícil por quê? Porque as variáveis envolvidas são de difícil controle e existem questões éticas também. Nós acreditamos que para um entendimento dos mecanismos severos da Covid-19, seria o caso de se explorar possíveis efeitos de uma infestação experimental com eumintos no caso em quem tem uma Covid-19 severa em um determinado plano, no enquadre de estudo. Isso particularmente deveria ser o mecanismo da doença severa, mas isso tem a questão endotelial e a questão aí de um outro sintoma que ele está colocando. Eu não estou em condições de traduzir agora, porque teria que ter calma. Contudo, os resultados de ensaios estão sendo misturados aí. A inoculação experimental com vermes, com Necator americanos, que aqui eu fiz, tem sido estabelecida como prática e segura para ser usada em alguns estudos, em alguns experimentos, e tem sido, com muito sucesso, empregada em ensaios envolvendo doenças atópicas, no caso atopias, alergias e doenças autoimunes. Então, de modo muito importante, diríamos que não existem dados estudando os efeitos nos resultados metabólicos, mas um estudo está em andamento examinando o efeito das infestações experimentais com vermes em indivíduos com obesidade e síndrome metabólica. Na presente crise, um estudo prospectivo examinando o efeito de infestações experimentais de vermes em casos de Covid-19 severa poderia produzir resultados válidos into the immunology of this condition, na imunologia desta condição. Claramente, o design de tal estudo colocaria consideráveis desafios éticos e práticos. No caso, a infecção experimental com coronavírus é impossível, mas com verme é possível, porque é bem seguro. Eu mesmo sou um caso de uma infecção voluntária experimental informal com Necator americanos, mas com Covid ela é impossível, particularmente dado o fato de que um ensaio iria logicamente se focar naqueles com o maior risco de doença severa, porque a condição que está querendo se testar é o que? Agrava a severidade ou em uma doença severa, o que ocorre, no caso da Covid. A Covid, quando está severa e tem co-infecção com vermes, o que ocorre? Então não dá para transformar isso em um experimento. Não dá para infestar a pessoa com vermes e fazer com que ela adquira Covid-19. Não dá para fazer isso. Tem desafios absurdos.
mas podem ser feitos estudos prospectivos. Eu ainda tenho que ver também exatamente o que ele está chamando de estudo prospectivo para entender. Então também é uma falha minha aqui, mas deixo claro e não escondo de vocês. Mas eu creio que sejam estudos observacionais. Então, ele acredita que tem que se fazer um estudo de cohort, né, que é conduzido em múltiplos lugares no mundo, pelo mundo afora, que iria requerer um número muito grande de sujeitos e teria que ser dependente e seria dependente em um futuro imprevisível de curso da pandemia. Então, não adianta, teria que fazer mesmo estudo observacional. Não teríamos, no final das contas, algo conclusivo. Mesmo assim, porque estudos observacionais não são conclusivos. Teríamos, na verdade, estudos, de certo modo, observacionais que estão aí sendo traçados com algumas análises estatísticas, suponho eu, e colocam algumas evidências em campo, mas não são conclusivas porque não são estudos randomizados, controlados, não são experimentos, não tem um nível experimental de produção de evidência. Contudo, tal ensaio poderia demonstrar um efeito potencialmente mitigante da doença severa em sujeitos suscetíveis e fornecer algum guia baseado em evidências em como melhor lidar com programas de eliminação de vermes que estão correntemente operando em muitos países ao mesmo tempo em que a pandemia está aí se desdobrando para os próximos anos. Então, nós temos aí 2 artigos. Um artigo coloca as hipóteses de que verminose pode agravar quadros de Covid-19 e o outro coloca a hipótese de que pode ser mitigadora, né, de que verminoses podem ser mitigadoras para a Covid-19. E como isso será estudado, esse segundo artigo enuncia aqui, conforme vocês puderam ver, e que haveria diversos desafios para podermos entender melhor como é que essa interação, no caso da Covid-19, como seria com verminoses e o que deverá ser feito com programas de eliminação de verminoses mundo afora. Então é isso, pessoal. Se você, nem se você curtiu ou não curtiu, dê like ou dislike, comente, se inscreva, acione o sininho e me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube. Obrigado e até a próxima!